Eu trabalho, treino, estudo, leio, e pode parecer que eu faço muita coisa em um dia, mas isso só é possível porque eu tenho uma rotina. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais como você ser mais produtivo, conseguir fazer suas demandas sem se sobrecarregar. Algumas pessoas falam que eu distorço o tempo, mas na verdade eu só tenho uma rotina organizada. Isso começou desde a época do vestibular. Foi assim na faculdade e é assim hoje em dia no ambiente de trabalho. A maioria das pessoas acredita que elas conseguem se organizar somente lembrando o que elas precisam fazer. E não é assim, a nossa mente ela não consegue guardar todas as informações. Uma hora ou outra, se você agir dessa forma, você vai esquecer de alguma demanda. Para isso, é muito importante que você tenha isso anotado em algum lugar, não confie somente na sua memória. Um outro ponto é as redes sociais. Infelizmente, a gente sabe que se a gente bobear, a gente passa 1, 2, 3 horas. E isso impede com que a gente faça as nossas coisas. Isso é uma distração muito grande, então é importante delimitar tempos para o uso das redes. Os métodos que eu uso para organizar, ser uma pessoa mais produtiva, conseguir fazer as minhas coisas, é ter agenda. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como eu estruturo a minha agenda, como ela está montada, e eu convido você também a fazer isso. Monta uma agenda, tenta seguir ela por uma semana fielmente. A agenda, ela é soberana, ela tem que ditar o que você vai fazer no dia. E depois você me conta como que foram seus dias depois de tomar essa iniciativa. Vou mostrar para você agora como eu divido todas as minhas tarefas que eu tenho para fazer no dia. Então aqui eu uso o Google Agenda e eu listo todas as tarefas. Então primeiro o que você vai fazer? Você vai listar todas as tarefas que você tem para fazer no seu dia, de domingo a domingo. Então lista ali todos os itens e seja o mais detalhista possível. Pode colocar, por exemplo, arrumar a cama, lavar roupa, lavar louça, tomar banho, tudo que você tem para fazer no dia. E aí você vai definir aqui o horário que você vai fazer cada tarefa. Então, o que é importante? Que você faça essa lista e coloque aqui os horários, mais ou menos. Isso você vai calibrando ao longo do tempo, quanto você gasta para fazer cada tarefa. Mas isso vai te dar uma noção muito maior do quanto tempo você leva para fazer cada coisa. E aí você não vai ficar com aquela lista mental gigantesca. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar roupa, eu não posso esquecer de pagar a conta. Por quê? Você não vai ficar ocupando a sua cabeça com isso. Você vai colocar tudo isso na agenda. E isso vai fazer com que você tenha mais tempo para pensar em outras coisas que realmente são importantes, né? E tudo que você tem que fazer, você coloca na agenda. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que eu faço. Por exemplo, domingo, higiene pessoal, mais café, meditação, que eu gosto de fazer, leitura pela manhã, café da manhã, estudar, ler, planejar a semana, limpar a casa, lavar roupa, os períodos de descanso, correr, jantar, tomar banho, ler, enfim. E no final do dia uma série, né? Assistir uma série, um filme, enfim, algo que você ali para desconectar. Então, é muito importante você colocar tudo isso numa agenda. Você vai ver que vai fluir muito melhor o seu dia, né? Você vai conseguir definir o que é prioridade para você. Vai desocupar a sua mente, você não vai ficar com aquele peso de que tenho 1001 coisas para fazer, porque quando você coloca isso no papel, você vai ver que desmistifica um pouco, né? Fica mais fácil e fica mais visual de você ver o que você tem para fazer. E aí a mesma coisa eu faço pro restante da semana. Basicamente, segunda a sexta são as mesmas coisas, né? Porque por conta do trabalho, da rotina, etc. Então, higiene pessoal, meditação, ler, estudar, café da manhã, trabalho, corrida no final do dia, jantar, série, descanso. Então, faça isso. Eu te aconselho a fazer isso. Faça isso por uma semana. Por uma semana, eu te desafio. Faça isso por uma semana. Siga de fato a agenda, né? Não só deixe ela lá e faça da sua cabeça, não. Siga a sua agenda e me conta qual que foi a experiência. Pra ficar mais gamificado, assim, né, pra gente, pelo menos pra mim, pra ter mais motivação de fazer, ficar mais legal, eu coloco esses itens também no Notion, porque aqui no Notion eu consigo dar checks do que eu fiz. E isso dá uma sensação mais prazerosa, uma sensação de dever cumprido. Então eu coloco aquela lista que tá aqui no Google Agenda dentro do Notion. E aí, conforme eu vou fazendo, eu vou dando checks ao longo do dia. E fica fácil de visualizar o que você já fez, o que você não fez. E é bastante motivador também, recompensador, sabe? Então eu te desafio aí a estruturar a sua agenda e seguir ela por uma semana. Depois você me conta como que foi. Além da agenda, e aqui só para reforçar o conceito da agenda, tem uma frase que eu gosto bastante, que é a agenda ela é soberana, né? Então ela tem que ditar de fato o seu dia para que as coisas aconteçam. E além da agenda, tem outras coisas também que ajudam a gente a ser mais produtiva, a conseguir fazer as nossas tarefas. E uma delas eu acho que vocês já sabem, decore sorteado, mas é o fato de deixar o celular longe no momento que você tiver que focar em alguma tarefa. Por quê? Obviamente o celular ele tem diversas distrações ali nele, seja as notificações, seja as coisas que aparecem, seja a vontade mesmo de pegar, de ver as redes sociais. Então no momento que você precisar focar, que você precisar fazer, por exemplo, um bloco de estudo, deixe o celular longe.
Deixa ele em outro cômodo. Você vai ver que você nem vai lembrar da existência dele. Ou se lembrar, vai ser muito difícil você sair do seu quarto, do lugar onde você está, para ir buscar o celular. Segunda coisa, planeje o seu dia, né? Planeje no dia anterior o que você vai fazer no dia seguinte. Isso te alivia um pouco a ansiedade de você ficar pensando, nossa, o que eu tenho para fazer amanhã? Eu tenho um monte de coisa. E vai te ajudar a seguir os seus itens, né? Seguir a sua agenda. Então, planeje no dia seguinte, é importante. E por fim, o que eu falo também, falei no outro vídeo, e isso serve para várias coisas, seja constante. Então, você vai saber que não vai dar para seguir todos os dias, mas se você conseguir cumprir 70%, 80% da sua agenda, isso já vai significar para você um avanço muito grande. Então, assim, seja constante. Por mais que você erre, que às vezes você não vai conseguir cumprir nada do que você planejou naquele dia, não desista. Vá para o dia seguinte, tenta fazer pelo menos alguns itens aí, 50%, 60%, 70%. E aí você vai ver que isso, toda essa rotina, ela vai virar um hábito para você. Você vai conseguir seguir sem significar um grande esforço para você, sabe? É importante lembrar também que, igual eu falei anteriormente, os erros eles vão vir. Então, vão ter dias que você não vai conseguir cumprir, sei lá, nem 30% do que tá ali pra você fazer no dia. Mas, isso acontece, isso é normal, isso acontece com qualquer pessoa. Não é porque eu tô aqui vindo falar pra vocês, né, sobre como eu estruturo a minha rotina, que quer dizer que eu não erre, quer dizer que eu não procrastine. Lógico que eu procrastino, lógico que eu erro. Mas eu tento minimizar isso cada dia mais. E é importante que você faça isso também. Desânimo, procrastinação, vão ser coisas que vão acontecer no dia a dia. Mas não desista de ter uma rotina, de ser mais organizado. Isso vai te trazer benefícios muito grandes a longo prazo. E trouxe para mim também. Hoje, eu tenho 25 anos, eu consegui fazer a faculdade que eu gostaria, eu consegui o emprego que eu gostaria, né? Eu tive aí algumas promoções ao longo da minha vida no trabalho, né? Que foram frutos, tudo isso que eu contei foram frutos dessa organização, né? É óbvio que as oportunidades também, a gente tem que contar com a sorte em alguns momentos, né, da oportunidade aparecer, mas ela só vai aparecer e só vai dar certo se você estiver preparado. Então, o fato de eu ser organizada, de eu pelo menos tentar ser mais organizada, ter uma rotina, faz com que eu seja mais produtiva, com que eu entregue mais resultados, isso tudo é consequência. Então, como eu falei, faça isso também, você vai ver que vai ser diferente. Por fim, espero que faça sentido para vocês esse vídeo, espero muito que vocês consigam colocar em prática e gostaria muito de saber como que foi isso para vocês. A partir do momento que você implementar isso, comenta aqui embaixo, né, como que foi, se fez sentido ou não, se você está conseguindo, se surtiu algum efeito na sua vida, depois me conta, eu gostaria muito de saber. Se você quiser saber mais sobre vídeos como esse, né, de rotina, de produtividade, eu também gravo vídeos sobre corrida, se inscreve no canal. Aproveita e deixa o like aqui, comente se quiser, isso vai ajudar bastante. E aí eu também consigo produzir novos vídeos, sabe? Falando disso e dando mais dicas. Então, é isso. Espero que tenha feito sentido, espero que ajude vocês aí. Tchau, tchau.